Graças a Deus. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Palavra do Senhor Jesus, descrita pelo evangelista Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 9, estaremos lendo um texto bem conhecido dos irmãos. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Meu Deus, glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nos temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-vos do mal, pois teu é o reino, poder e glória para sempre. Amém. Podem assentar, irmãos. Quero agradecer aqui o evangelista Reginaldo, que está na direção desse trabalho, por esta rica oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando uma porção da palavra de Deus. E eu quero nesta noite trazer uma rápida reflexão bíblica para nossas vidas. Com a permissão da superintendência, eu quero incentivar os irmãos a vir na escola dominical. Os irmãos que não deu para vir hoje na escola dominical, irmão, nós estamos falando sobre Deus que governa o mundo. Que lição maravilhosa, irmãos, que nós estudamos aqui hoje. Eu sempre digo, nas oportunidades que tenho, que Jesus Cristo, Ele resolve a nossa situação espiritual. Mas a Bíblia nos deixa claro que nós temos que dar manutenção à nossa salvação. A santificação, digo e repito, ela é posicional, progressiva, até a glorificação. Então, a escola dominical, irmãos, ela é para nos bulirar, para nos polir, na nossa caminhada cristã. Os irmãos que não vieram hoje, deixou de receber, mas domingo que vem tem mais. Estamos falando, irmãos, os professores, não só aqui na lição dos adultos, em todos os departamentos, tem sido uma bênção. Meu filho tem aprendido muito na escola dominical, ali com a professora dele. Então, isso é muito importante para o crente, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento. Hoje estivemos falando sobre o crente sadio espiritual emocionalmente também. Às vezes a pessoa fica só preocupado com a parte espiritual e esquece da parte emocional. João, quando ele escreve o livro, a sua epístola, ele fala: eu desejo que vai bem a sua alma. A Bíblia nos aconselha que nós temos que ser senhores das nossas emoções. Paulo fala sobre isso, sobre o fruto do Espírito e o domínio próprio. Então, existe situação em nossa vida, irmãos, que nessa vida que nós estamos aqui na terra, até Jesus voltar, tem coisa que tira a gente da órbita. Tem coisa que tira a gente do foco. E nessa vida, nessa linha, nessa caminhada que nós estamos, nós não podemos perder o foco. Ainda que tropeçamos, ainda que batemos o dedão no chão, espiritualmente falando, mas temos que estar no foco. E essa passagem bíblica aqui, irmãos, de Jesus Cristo, Jesus, além de ser o Salvador da humanidade, Ele foi um grande mestre. E Jesus aqui, esse texto, ele é conhecido, a epígrafe do texto vai dizer que é oração dominical, em algumas versões vai dizer que é a oração do Pai Nosso. Jesus, nesse texto aqui, ele conduz aos discípulos como deve orar. Sabendo que as pessoas já tinham o hábito de orar na época, mas orava de maneira errada, orava de maneira com espírito e com a motivação totalmente ao contrário do que as Escrituras ensinam. Mas Jesus está ensinando mais do que uma oração tradicional. Jesus aqui na oração dominical ou do Pão Nosso, ele está revelando
algumas coisas fundamentais e importantes para a caminhada cristã. Na época que Cristo disse isso, pouquíssimas pessoas, ou melhor dizendo, os judeus não chamavam Deus de Pai. Os judeus atribuíam o nome de Deus a algumas aparições de Jeová. Jeová Jireh, Jeová Rafá, mas ele chamava Deus de o Eterno. Mas Jesus, ele está ensinando aqui, eu anotei aqui pelo menos 4 pontos dentro desta oração, que Jesus não está ensinando apenas uma oração mecânica, que temos que abrir. Se a pessoa quiser começar a oração com a oração do Pai Nosso, não tem problema. Mas Jesus está querendo aprofundar os seus ouvintes, a sua escola de discípulo, para um relacionamento com Deus mais profundo. Jesus, ele traz por comparação algumas pessoas que estavam orando, mas com as motivações erradas. E ele fala, vocês não, quando vocês entrarem no seu quarto, em secreto, no seu particular, existe alguns elementos que tem que entender na oração do Pai Nosso. Jesus, ele começa dizendo aqui, eu anotei aqui que Jesus disse que Deus é Pai através de Cristo Jesus. Os irmãos sabem que Deus só teve um filho. Ora, o texto áureo da Bíblia Sagrada começa dizendo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho em favor de nós, ou para salvar a humanidade. Obrigado. Então, em Cristo Jesus, nós obtivemos então a filiação de Deus como Pai. E na nossa caminhada cristã, irmão, nessa vida que nós estamos vivendo aqui na terra, enquanto Jesus não vem arrebatar a igreja, a função do maligno, a função do diabo é tirar essa mentalidade de filho da mente do cristão, Muitas das vezes a pessoa, ela deixa-se ser tomada pelas emoções. Nós aprendemos hoje aqui que Noemi, irmãos, foi uma mulher exemplo de domínios das emoções. Tanta luta e prova que ela passou, mas ela manteve firme a sua confiança em Deus. E às vezes, no momento de emoções aflorada, o diabo ele vem com a seta para lançar em nossa mente que nós não somos filhos de Deus de fato, ou que não merecemos estar na presença de Deus. Irmãos, o diabo ele é tão danoso, presta atenção, irmãos, ele é tão danoso que ele atentou Jesus. Quem era Jesus, irmãos? Jesus, ele era o Deus encarnado. Jesus, ele era o verbo divino. E o diabo chegou sussurrando para Jesus e disse, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, faça aquilo e faça aquilo outro. Às vezes existe situação, evangelista Jonathan, que nos confronta. O inimigo, ele usa, o texto diz que ele anda ao derredor. Ele usa a situação e essas situações, ele está dizendo assim, será que realmente você é filho de Deus? E eu quero dizer para você, baseado na palavra de Cristo nesta noite, é obviamente que você é filho de Deus. É obviamente que Deus tem um céu de glória para nós. Não se deixa, irmão, de maneira nenhuma, abater pelos problemas da vida. Jesus, os judeus conheciam a face de Deus Todo-Poderoso, o Deus que manifestava só através de oficiais, só através de montes. Mas Jesus está mostrando um Deus. Jesus, ele era um servo maior que Pilatos. Eu disse hoje, nesta manhã, que nós não compreenderemos ainda. Nenhum pastor, nenhum teólogo, nenhum professor conseguirá exprimir com claras evidências o que é a encarnação do verbo. O que é esse mistério de um Deus que se esvazia e anda aqui na terra feito homem. E ensina, dorme, passa barro na lama como o irmão pregou e coloca na vista das pessoas. Esse é o Deus encarnado. Nós só compreenderemos isso na eternidade.
Mas enquanto a eternidade não chega, o Espírito, juntamente com o fruto dele, está nos ensinando a como nós andamos aqui na terra, irmãos. Então nós temos que andar aqui até Jesus voltar como filho de Deus. A Bíblia diz assim, irmãos, Filipenses 12:13: fazei todas as coisas sem queixas, nem murmuração e nem contenda, para que torneis verdadeiro filho de Deus, refletindo no mundo como astro ou como luzeiro. As pessoas têm que olhar para nós e nós temos que ser astro. Não é astro igual ao mundo, é astro luminoso. O evangelista Jonathan falou aqui na escola dominical uma vez que a igreja é a voz profética. Você é a voz profética nesse mundo. Você é a boca de Deus na terra. Mas para isso nós temos que entender que Deus, Ele além de ser o Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai. E como Pai, irmãos, Deus tem colo, Deus tem aconchego, Deus tem conforto. Irmãos, talvez se você olhar de lá para cá, no juízo, olhar para a minha vida, ou eu olhar para a vida dos irmãos, no juízo, no grande trono, melhor dizendo, no tribunal de Cristo, eu dava um açoite. Talvez vocês me davam um açoite, uma coça. Mas Deus não. Deus vê eu errando. Deus vê você errando. Eu falei que nesta manhã, irmãos, e sempre tenho essa fala, Deus não espera que nós não pecamos. Deus não espere, mas Deus espera que nós nos arrependemos. Qual é a diferença, irmãos? Olha, qual é a diferença do ímpio ou da pessoa que não serve Deus para o crente? É pecador igualmente, mas só que nós somos pecadores arrependidos. Todo dia, irmão, nós temos que morrer para este mundo. As coisas do mundo, irmãos, nos atraem. As coisas do mundo, às vezes, nos chamam a atenção, para tirar o foco da nossa vida, daquilo que Deus tem para nós. Mas nós não podemos perder o nosso foco. Nós temos que andar como filho de Deus. Andar como verdadeiro representante de Deus na terra. Então Jesus, ele ensina aos discípulos dizendo, olha, Deus é Pai. Entra no seu quarto e fala com Deus como Ele é o seu Pai. Além de ser Senhor, Ele é o seu Pai. E como Pai, Ele é conselheiro. Como Pai, Ele te coloca no colo. E ensina, meu filho, é assim que eu te quero. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, irmão. Deus não tem prazer. Deus se deleita na gratidão dos servos. Deus é bom, irmãos, o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, além da graça, nós estaríamos fritos, mal passados e sem gordura. Mas Deus, Ele é misericordioso. Deus é amor. Entenda, irmãos, e recebe isso, que Deus, Ele quer relacionar conosco, além da posição de Senhor. Ele quer relacionar conosco com a posição de filiação. Outra coisa que eu notei aqui nessa oração que Jesus quis comunicar, porque você observe na oração do Pai Nosso, que Jesus está dando um tapa assim de luva no discípulo. Jesus começa a citar uma série de coisas que eles e nós pecamos sempre, que eles e nós erramos sempre. Jesus começa a citar uma série de coisas na oração que eles erravam sempre, em nós também. Os personagens bíblicos, irmão, nos representam. Às vezes eu estou lendo a história de Pedro, eu estou me vendo ali naquela história.
Eu estou lendo a história de Jacó lutando no vale entre ser abençoado ou continuar Jacó. É minha história. Ou continuar espiritual ou ser carnal. Aí Jesus, ele fala com ele, dizendo assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Como que o nome de Deus é santificado em nós? Jesus responde. Palavra de Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 17. Santificai na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu falei com os irmãos aqui uma vez, não dá, irmãos, depois que você aceitou Jesus, não, de enfrentar esse mundo aí cru, sem palavra de Deus. Não dá. Não dá. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela produz vida. Porque a palavra de Deus, ela edifica. Pergunte e os irmãos respondem para si próprio: como que eu vou transmitir vida se eu não leio a fonte da vida? Eu acredito que todos os irmãos aqui meditam na palavra. Então a maneira da palavra de Deus ser santificada na minha vida é eu ler a palavra e praticar a palavra. Ô irmãos, o evangelho é estreito. Hoje na escola dominical nós tocamos nesse tema. O evangelho é difícil, ele não é para qualquer um, é estreito. Jesus, quando esteve aqui palmilhando esta terra, Jesus ele trouxe diversos ensinamentos e sermões poderosos. Um dos ensinamentos de Jesus trouxe uma palavra, os irmãos lembram, uma palavra bem pesada. E as pessoas começaram a afastar, a multidão, começaram a correr, a afastar. E os discípulos viraram para Jesus e falaram: Senhor, que palavra dura essa, Senhor Jesus. Esse Jesus aí romântico que o mundo romantiza, Jesus não tolera, irmão. O meu Jesus, o Jesus que você serve, ele não tolera, ele é exclusivista, ele não tolera o pecado. Não tolera, não adianta. Aí Jesus falou: vocês querem ir também? Vocês querem ir junto com a multidão? Tiago, ele aperta a espinha nossa e fala assim: não torneis apenas ouvinte. Com um ano você vira o teólogo, irmão. Lendo a Bíblia, lendo o livro, lendo os ditaquê. Mas mais do que isso, o difícil é a prática. A vontade de Deus, o nome de Deus é santificado em minha vida quando eu pratico a palavra de Deus. E olha, irmãos, eu não estou sendo nenhum moralista, não. Talvez eu sou o mais pecador entre os irmãos aqui nesta noite. Mas a palavra só vai ter efeito na minha vida quando eu praticá-la. Aí o nome de Deus ele é santificado, glorificado em minha vida. Imagine, irmãos, é óbvio que os irmãos aqui são crentes sadios. Mas imagine, é um bom crente aqui na igreja, mas em casa é uma perturbação de marido, é uma perturbação de mulher, ou no trabalho é uma tribulação o dia todo. Que vida que eu estou comunicando? É duro, né, irmão? Evangelho, né? Essa palavra não tem holofote, não. Não dá ibope. Não sobe a moral aí no mundo, porque ela é a palavra que os apóstolos pegavam e que Jesus ensinava. Jesus falava tranquilo, evangelista Jonas, evangelista Reginaldo, sem mudar o semblante. Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Dá não. Não tem como servir a Deus, aos dois senhores. Não tem jeito. Jesus dá a opção. Ou você serve a Deus, ou você serve as coisas do mundo, a mamon. Jesus passou 3 anos e meio aqui ensinando aos discípulos e ao mundo. E nós, irmãos, que recebemos a graça de Deus, a palavra de Deus, nós temos que estar constantemente com essa palavra aqui como no espelho.
endireitando as nossas vidas. Não espere, pode acontecer que você vai errar, mas você tem que estar com a palavra na sua vida, pedindo a Deus misericórdia. Irmãos, põe isso na sua cabeça e na sua alma. A graça de Deus, sabe o que é graça? Vocês sabem. É disposição do coração de Deus, favor imerecível. É Deus querendo te salvar, te abençoar. E Paulo vai dizer para os irmãos em Éfeso que não é por obras, não é por mérito e demérito, é dom divino, gratuito. Por isso que o inimigo ele vai te lutar contra a nossa vida. Por isso que o inimigo às vezes vai usar pessoas. Pastor Lenilson lá no Brasil falou uma vez, eu era muito esquentadinho na minha adolescência, e o pastor Lenilson falou assim, deu risada e falou assim, rapaz. Mas eu falei, pastor, rapaz, às vezes, no mundo, né? Você não está discutindo com pessoas. Porque nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue, é contra espírito desencarnado. Você está discutindo com pessoas endemoniadas. Vigie. E às vezes, irmãos, nós ficamos desapercebidos. Às vezes o diabo ele não vem babando, manifestando, não. Ele vem igual Judas. Come na mesa, pega pão. Mas Judas estava possesso. Não babou, nem espumou, não gritou, não fez nada. Só foi lá e fez um grande pecado. Assim como Pedro. E não foi encontrado no coração de Judas arrependimento. Então, irmãos, a gente como crente, como astro, como lamparina nesse mundo, nós temos que estar constantemente vigilante. Seguindo aqui, Jesus, nesta oração, ele continua dizendo que a vontade de Deus, assim como no céu, seja cumprida aqui na terra. A gente como representante de Deus, Paulo diz que nós somos dispenseiro da graça de Deus. Sabe o que é isso? Que eu tenho acesso a dispensas espirituais. Tem muita pessoa no mundo, irmão, sedento de ouvir a palavra de Deus. Especialmente aqui nesse país, irmãos, é uma carência terrível. É uma carência terrível. Carente de afeto, de amor, de conchego, de amizade verdadeira. E nós somos portador, né? Nós temos acesso à dispensa, onde podemos alimentar. Nós aprendemos aqui hoje, na escola dominical, que nós não podemos trilhar o caminho da individualidade. O céu é só para mim. Eu tenho que contagiar, alimentar outras vidas. Sabe aquela coisa eu disse hoje, a pessoa entra no elevador, está vendo que eu estou vindo, ele aperta para o elevador fechar logo para ele subir. Eu tenho que trilhar o caminho. Irmãos, um milagre para acontecer na vida da mulher viúva, o que foi preciso? Ela ter bom relacionamento. O profeta disse, vai e pega as vasilhas emprestado. Será, irmão, se ela não fosse uma vizinha que tinha um bom testemunho, como Noemi, será que ela conseguiria vasilha emprestada? Era uma boa cristã, temente a Deus. Tanta coisa poderíamos falar aqui, nessa vontade de Deus aqui na terra. João Batista, quando ele preparava o caminho, ele disse, arrependei-vos, converteis, que é chegado o reino do céu, ou o reino de Deus. O reino de Deus ali é o reino de Deus vivenciado no coração do ser humano. Você não vai para o céu agora, nesse momento que nós estamos aqui. Mas nós podemos desfrutar um pedacinho do céu em nosso ser. O mundo aí, irmãos, anda desesperançado, preocupado com o cenário político, o cenário apocalíptico. Mas nós temos a resposta que o mundo precisa. Nós temos o céu dentro de nós. Você sabe o que é isso, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade.
onipresente. Está aqui, está lá, está no céu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ia ser assunto ao céu, ele fala assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Sabe o que ele quer dizer? Eu não vou deixar vocês sem paternidade. Eu vou enviar outro, que é do mesmo nível, com as mesmas virtudes. E esse vai morar em vocês, o Consolador, para sempre. Você sabe o que é isso, irmãos? O Deus Todo-Poderoso está habitando em nós. Não existe batalha, não existe causa que nós não vencemos. Às vezes nós vacilamos, tomamos decisão ao contrário, como nós aprendemos aqui, porque nós somos homens e falhamos mesmo. Mas aquele que tem misericórdia, aquele que é o portador da bênção, aquele que tem o fruto à disposição, ele está dentro de nós. Ele escolheu morar nessa casa aí. Deus não é bom, irmão? Deus não é generoso para conosco? Então não existe essa coisa de dizer assim, meu jeito é assim, eu não mudo. Lógico que você muda. Porque você tem um Deus todo-poderoso morando dentro de você. O último e quarto apontamento, irmãos, é que Jesus fala na oração, para o discípulo repetir a oração: e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha o que Jesus está citando na oração. Ter um coração perdoador. Irmãos, claro, eu estou falando para crentes sadios, eu estou dando uma palavra de admoestação, para que nós não venhamos cair nessas questões aqui. Mas se por acaso viermos cair, nós temos a palavra de Deus para nos limpar. Irmãos, por favor, gentileza, coloque Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Em outra tradução diz: nenhuma raiz de amargura brotando em seu coração vos perturbe, e por ela muito se contamine. Irmãos, olha o que o versículo 14 diz. Não é eu que estou dizendo, não é os apóstolos que diz isso. É aqui no texto aqui, Mateus 6, 14. Não é os apóstolos que diz isso, é o próprio Cristo. Aquele que fez o mundo, que foi o arquiteto do mundo. Olha o que ele fala sobre o perdão. Coloca aí, por favor, sobre o perdão. Porque se perdoares aos homens condicional, as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Jesus que disse isso, irmãos. Infelizmente, há pessoas sofrendo. Nós somos, irmãos, psicossomático. Temos que aprender e entender, cuidar do lado espiritual e do lado físico. Ali, irmãos, é uma questão espiritual que pode afetar o físico, coração amargurado, fechado, que não libera perdão. Jesus estava dando um tapa de luva nessa oração, que vocês querem alcançar o favor de Deus? Seja favorável, seja perdoador, não se afaste da graça de Deus. Não deixe que uma raiz de amargura acabe com a sua vida. Jesus, para fecharmos aqui, Jesus ele falou e usou a causa do juiz terrível, ínico, juiz perverso. Pensa num juiz demoniado. E de uma mulher que vivia na porta desse juiz, do tribunal, do júri, dizendo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, me escuta, me escuta. E o texto diz que esse juiz terrível resolveu atender o pedido dela. Jesus conclui dizendo: se um juiz ínico terrível
para ouvir, quanto mais Deus que é gracioso. Então eu tenho que ter um coração, irmãos, perdoador, cheio de graça. Sabe o que é, irmãos, transformação que nós sofremos quando nós aceitamos a Jesus? Nós sofremos a chamada metanoia, mudança de entendimento. E as Escrituras vai dizer que a santificação, ela vai começar pela mente. Rogo, pois, irmãos, que transformeis os vossos entendimentos. Então é mudança de comportamento na mente. A vida espiritual não é para cumprir as coisas extraordinárias, mas é para fazer as coisas ordinárias da vida. Entende, irmão, que as coisas vão acontecendo em nossa vida? Às vezes a pessoa está só focando, vê anjo voando para todo lado, anjo descendo, mas o ordinário ela não cumpre. O basiquinho da vida ela não cumpre. E a vida espiritual é isso, transformar pessoas que não tinham feição alguma em pessoas normais, na mesma estatura de Cristo. Cristo a espiritualidade de Jesus é aquela que esvazia e torna humana. Deus para entender o ser humano, melhor dizendo, para o ser humano entender Deus, ele teve que encarnar. E Deus quer que o ser humano seja iluminado através de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E que Deus continue abençoando os irmãos. Que os irmãos fiquem com esta palavra na tábua do coração. Se coloque de pé, por favor, vamos orar. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmãos, nessa caminhada para o céu. Porque, irmãos, eu anseio o céu de glória. Eu quero ir para o céu, eu quero morar com Jesus. Mas se eu não desenvolver a minha salvação, o texto diz: como escaparemos nós se nós negligenciarmos a nossa salvação? Se nós andarmos aqui na terra de maneira negligente, de crente só o nome. Nós temos que colocar essas palavras que Jesus ensinou em prática. Porque Deus, irmãos, parafraseando, Deus fez um esforço, só para os irmãos entenderem, não que Deus fez esforço nenhum. Deus fez um esforço tremendo para humanizar, para salvar a nossa vida do inferno, da geena, do Sheol, do Hades. E às vezes eu estou andando vacilante. E o inimigo só está assim, ó. Como diz os pastores antigos, o inimigo está rindo da sua cara. Então, você é filho de Deus. Você tem um coração perdoador. Não deixe que o inimigo entre na sua mente, joga seta e tirar você do foco. Nós podemos, irmãos, em nome de Jesus, ir além. Muito além. Já vou orar, só para fechar. Eu nunca vi, eu já falei aqui na escola dominical, eu nunca vi um ser humano com 20% da espiritualidade e dos milagres que Jesus fez. Jesus fez milagres estrondosos e assombrosos. Você olha e fica assim, uau. E sabe o que Jesus falou? Jesus falou bem assim: se creres, fazerão milagres maiores do que esse que eu faço. O que Jesus está dizendo? Que eu coloquei dentro de vós um espírito de capacitação, porque é o Espírito que capacitava Jesus. Eu coloquei o mesmo espírito de capacitação em vocês para fazer coisas maiores do que essas. Curar enfermos, abrir vista ao cego, vai ser fichinha para vocês. Vocês vão garantir a salvação de almas. Vocês são meus discípulos. Amém, irmãos? Querido Deus, Pai eterno, agradecemos o Senhor, Pai, por esta palavra. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós. Obrigado, Jesus, pelo dom divino, Pai querido.
Obrigado, Jesus, pela essa garantia de salvação que o Senhor nos concede. Jesus, mesmo sendo falho, nós te amamos, ó Pai. Segure a nossa mão, ó Pai querido, e nos ajuda, Espírito Santo, a praticar a sua palavra na nossa vida, ó Pai, tornando-nos crente verdadeiro, compromissado com o reino de fato, ó Deus. Obrigado, Espírito Santo, por morar dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo, por comunicar essas virtudes. Enche crente nesta noite, e que eles voltem para os seus lares, para o seu trabalho, durante a semana, colocando o inimigo para correr de fato. Obrigado por essa garantia de ser filho de Deus, através do seu sacrifício, ó Deus. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Fique conosco até o fim dos nossos dias, ou até a sua volta, em nome do Senhor Jesus. Amém.